Olá, tudo bem? Eu sou o professor Sivaldo Prates e hoje nós estamos aqui preparados para a transmissão de mais uma aula, quando nós vamos falar ou vamos ensinar a você a construir frases interrogativas no presente simples, em inglês, é lógico. Presente simples, em inglês, simple present. Na aula passada nós falamos ou ensinamos a construir, a formular frases afirmativas e depois passar estas frases para a forma negativa no presente simples, em inglês. E hoje nós vamos continuar praticamente com o mesmo conteúdo, só que agora nós vamos ensinar a você a formular frases interrogativas no tempo presente simples, simple present em inglês. Não tem dificuldade nenhuma nisso, é apenas você faz, ou melhor, apenas você vai fazer o quê? Você pega o auxiliar e coloca antes do sujeito e no final você não pode esquecer o ponto de interrogação. Senão a frase, é lógico, não se torna o quê? Uma frase interrogativa. Então veja bem, já coloquei aqui na lousa interrogative form, simple present, ou seja, nós vamos formular algumas frases aqui interrogativas, no tempo presente em inglês. Veja bem, elas já estão aqui na lousa. Essa aula vai ser bem rápida, eu acredito. E veja bem, olha as frases que nós já formulamos aqui para você e apenas você vai prestar atenção na estrutura, como faz ou como é uma estrutura frasal, vamos dizer assim, a estrutura da frase no presente simples. Eu disse na aula passada que frases afirmativas, tanto no presente quanto no passado, elas não exigem, vamos dizer assim, elas não precisam de um verbo auxiliar. Mas, se for frase negativa ou interrogativa, com exceção do verbo to be, todas necessitam de um verbo auxiliar, para que a frase, vamos dizer assim, fique de maneira correta. Pois bem, então vamos lá. Temos mais ou menos umas 6 ou 7 frases aqui, todas no presente simples, simple present em inglês, umas com o verbo comum, vamos dizer assim, e outras com o verbo to be. A fórmula praticamente é a mesma. A única diferença é que o verbo to be, ele dispensa algum outro verbo auxiliar, ou seja, ele é um verbo, vamos dizer, ele é um verbo auxiliar e é um verbo principal ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Olha bem a primeira frase. Do you speak Spanish? Uma frase que praticamente quase todo mundo conhece. Então, é apenas, vamos dizer assim, é apenas uma forma bastante simples aqui de ajudar você que talvez ainda tenha uma certa dificuldade para elaborar uma frase, em qualquer tempo, mas uma frase interrogativa. Às vezes sabe elaborar, sabe construir, a palavra melhor é essa, às vezes sabe construir uma frase no presente, mas quando, ou melhor, às vezes sabe construir uma frase afirmativa no presente, mas quando vai passar para a forma negativa ou interrogativa, tem uma certa dificuldade. Na aula passada, nós já ensinamos a passar para a forma negativa. E agora, vamos falar sobre a forma interrogativa. Veja bem, do you speak Spanish? Percebam vocês que esta frase está no presente simples e construímos uma frase aqui com o verbo falar. Speak, em inglês. Speak. Verbo falar. E qual é o auxiliar que se usa para fazer frases negativas e interrogativas no presente? É o verbo que é auxiliar do. E
para he, she, it, né? E quando são as terceiras pessoas, he, she, it, a gente usa o quê? Does. Então está aqui. Estão aqui essas frases e vocês podem perceber que os auxiliares aqui estão antes do sujeito. Para a gente construir, por exemplo, uma frase negativa. A frase afirmativa no presente simples e no passado simples não precisa de auxiliar. A gente apenas coloca o sujeito, por exemplo, começa com o sujeito, coloca o verbo na frente e é uma frase afirmativa, você apenas termina a frase e pontua. Quando passa para a forma negativa, você vai colocar o auxiliar, continua colocando o auxiliar depois do sujeito, só que, né, acrescentando not ao verbo principal, né, que, por exemplo, do fica don't ou do not. Mas na forma interrogativa não, você tem que colocar o verbo auxiliar antes do sujeito. O que é um sujeito da oração? Sujeito é de quem ou do que eu falo alguma coisa. O restante da informação, o restante da frase é o que? O predicado, aquilo que eu falo, né, a respeito do sujeito. É toda informação acerca do sujeito. Então veja bem. Do you speak Spanish? Onde que está o sujeito? You é o sujeito, é de quem eu estou falando. Na verdade, eu estou perguntando a alguém. Então, o sujeito é you. Do you speak Spanish? A frase já está construída. Auxiliar, que se usa para o presente, do. Se for he, she, it, é does. E a gente coloca esse auxiliar antes do sujeito. Depois vem o verbo principal. E depois vem os complementos verbais ou algum outro termo da oração, assim, da maneira que você queira colocar ou a pergunta exige, né? Então está aqui, sujeito, verbo principal e o complemento verbal, que no caso aqui é a palavra espanhol, em inglês, Spanish. Então veja bem, do you speak Spanish? Agora vamos ver a sua resposta. Se a sua resposta for sim, estou falando em português, é lógico, para que você compreenda direitinho. Então, se a sua resposta for sim, você vai falar o quê? Yes. Você pode dar uma resposta curta ou uma resposta mais longa. Então, se você quiser apenas falar sim, eu falo português. Ou não, na verdade, espanhol. Sim, eu falo espanhol. Ou não, eu não falo espanhol. Ou melhor, você pode dar uma resposta curta. Não, eu não falo. Ou apenas, né, sim, eu falo. Veja bem, do you speak Spanish? Eu vou responder aqui que sim. Então, como é que eu vou fazer? Yes. Yes. Yes, I do. Eu estou confirmando que eu falo. Quando você confirma que fala e você quer dar uma resposta curta, você não coloca o verbo principal, você responde com o auxiliar. Yes, I do. Aqui está dizendo, sim, eu falo, mas você não coloca o verbo falar. Você coloca o verbo auxiliar. Do you speak Spanish? Yes, I do. Aqui está dizendo, sim, eu falo, ou seja, você deu uma resposta curta. Yes, I do. Sim, eu falo. Mas se você quiser dar uma resposta maior, uma resposta mais longa, vamos dizer assim, você tira esse do aqui. Yes. Sim. I speak Spanish. Veja bem, aqui eu já dei uma resposta longa. Yes, I speak Spanish very well. Ou seja,
A pessoa deu aqui uma resposta o quê? Longa. Você pode optar por dar uma resposta curta. E aí você não vai utilizar o verbo principal, e sim o auxiliar, como a gente havia colocado. Mas se você quiser dar uma resposta mais longa, você vai fazer assim. Yes, I speak. Yes, I do. Você pode fazer. Ou se não, yes, I speak Spanish very well. Eu falo espanhol muito bem. Olha a outra frase. Do you go to Mexico every year? Ou seja, olha, do you go to Mexico every year? Você vai ao México todo ano? Se você quiser dar uma resposta curta, sim, eu vou. Basta você fazer isso. Ou se você disser que não, você não vai, você coloca no, vamos colocar aqui, no, I don't. Veja bem, você deu uma resposta negativa, dizendo que você não vai. Não, eu não vou. Basta isso. Então você vai responder com o auxiliar. No, I don't. Você não vai responder com o verbo principal, porque a sua resposta é curta. Você responde apenas com o verbo auxiliar. No, I don't. Não. Eu não vou. Você não pode responder assim, só assim, ó, no ou yes. Se sim, yes sozinho não pode. Não deve, né? É errado, né? Então, aqui eu dei uma resposta negativa. Você vai dizer no, I don't. Você não pode colocar só o no. Em português, sim, não. Você vai à Inglaterra todo ano? Alguém me pergunta em português assim, eu digo não. Uma resposta curta em língua portuguesa e eu apenas disse não. Mas em inglês você não pode fazer isso. Você tem que colocar a resposta, né? No, yes ou no, mas coloca vírgula e depois você coloca o auxiliar, o verbo auxiliar. Quando a resposta é curta, é lógico. Quando a resposta é longa, você vai dar a sua resposta longa colocando o verbo principal, que no caso desse aqui é o verbo go, que significa ir. Então, do you go to Mexico every year? Você vai ao México todo ano? A pessoa respondeu, no, I don't. Ela está dizendo, não, eu não vou. Está aí uma resposta curta. Se ela quisesse dar uma resposta mais longa, ela ia dizer, no, I don't Mexico every year. Não, eu não vou ao México todo ano. Vamos ver. Does she speak Portuguese? Olha bem. Does she speak Portuguese? Qual foi a pergunta que foi feita a alguém, por exemplo, do sexo feminino, que aqui é ela, né? Does she speak Portuguese? Uma pessoa perguntou a mim, por exemplo, ela fala português? Does she speak Portuguese? Se ela fala, você vai responder o quê? Tem dois tipos de resposta. Você pode dar uma resposta longa e outra resposta o quê? Curta. Você pode responder assim, yes, yes, she speak. She speak Português. Veja bem. Yes, she speak Português more or less. Sim, ela fala mais ou menos a língua portuguesa. Ela fala português mais ou menos. Tem várias formas de fazer mais ou menos no inglês. Eu optei por essa.
Eu até estou em dúvida aqui se fica corretamente, porque tem algumas regras, né? A gente não vai saber tudo, mas acredito que está correto. Aqui é L-E-S-S, viu? More or less, quer dizer mais ou menos. Yes, she speaks. Yes, she speaks. Vamos colocar um Szinho aqui. Porque eu estou utilizando o verbo principal e para he, she, it, o verbo ganha um S. Vai depender do verbo. Outros ganham S, nesse caso aqui S. Yes, she speaks Portuguese more or less. A pessoa deu uma resposta longa. Sim, ela fala português, mais ou menos. Olha a outra pergunta. Where are you from? Where are you from? De onde você é? Essa aqui não cabe a resposta não ou sim, porque a pessoa está perguntando de onde a outra pessoa é. Ela pode responder. Olha bem, se eu perguntei com você, ela vai responder com I. Se eu perguntar com I, ela vai responder com you. Então veja bem. Where are you from? De onde você é? Eu posso responder I am. Ou simplesmente abreviar, ou melhor, contrair. Eu posso colocar assim I'm. Veja bem. Olha a pergunta. Where are you from? Eu posso responder I'm from Brazil. Basta isso. I'm from Brazil. Ou I am from Brazil. Se eu não quiser contrair, né, a palavra ali, I am. Aqui está o sujeito, né? Eu sou do Brasil. I am. Contrair fica I am. Sem a contração, I am. Né? Então, I'm from Brazil. Basta isso. Eu sou do Brasil. Ou I am Brazilian. Eu sou brasileiro. Olha a pergunta. Is Anthony a doctor? Is Anthony a doctor? Ou seja, o verbo sempre antes do sujeito, porque a frase é uma frase interrogativa. Coloque o verbo, no caso aqui o verbo to be, antes do sujeito, no caso aqui a pessoa, né, Anthony, e chega no final, não pode esquecer, né, da interrogação. Então, is Anthony a doctor? Quer dizer, a pessoa está perguntando, né, Anthony é médico? A pessoa pode responder que sim ou que não sei. Né? Vai depender de quem responder. A gente pode responder assim, por exemplo. No. He is. Mas not dá o quê? He isn't. Veja bem a resposta. No, he isn't a doctor. Ele não é um médico. A pessoa simplesmente respondeu assim. Uma resposta longa, né? Como a gente fala na língua inglesa, a gente fala que tem a resposta curta e a resposta longa. Né? Com a resposta curta, você apenas coloca sim ou não. Se vai afirmar. Se afirmar é sim. Se você for negar, não, é lógico. E você vai, o quê? Utilizar o verbo auxiliar. Você não pode empregar o verbo principal. Mas quando a resposta é longa, você usa o quê? O verbo principal. Por que que aqui eu utilizei o mesmo verbo to be? Porque o verbo to be não tem verbo auxiliar. Ele é principal e auxiliar ao mesmo tempo. Então eu disse, no, he isn't a doctor. Ou seja, não, ele não é um médico. Então veja bem. A última pergunta. How old are you? Estou dizendo, quantos anos você tem? How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Aí eu posso falar, eu tenho tantos anos de idade. Essa aqui não tem a opção para a gente colocar
não ou sim, sim ou não, você apenas vai dizer a sua idade. E eu já disse, né, para vocês, eu disse na aula passada que o verbo to be significa ser ou estar. Mas quando a gente vai atribuir ou falar da idade das pessoas, também é usado o verbo to be. Então, how old are you? Quantos anos você tem? Aí agora você vai responder com o verbo to be. I am. Veja bem. Já dei a minha resposta aqui. É apenas um exemplo, viu, pessoal? Veja bem. How old are you? Eu disse, I am 20. Escrevi errado aqui. Desculpa, pessoal. Veja bem. Isso é um T, viu, gente? I am 21 years old. A pessoa responde. Respondeu. Veja bem, a pergunta. How old are you? I am 21 years old. Ele disse, eu tenho 21 anos de idade. Tá aí. I am 21. 21. Muita gente fala assim, ó, 20, é correto? 20 ou 20, 21 years old. Eu tenho 21 anos de idade. Então tá aí, pessoal. Um assuntinho aqui que não é tão difícil, né? Vamos, ou melhor, ensinei a vocês como formular algumas frases aqui, né, interrogativas. Geralmente a gente coloca o auxiliar antes do sujeito. Quando é o verbo to be, que não tem verbo auxiliar para ele, você coloca o próprio verbo to be antes do sujeito. E aí você dá a sua resposta de conformidade foi a pergunta. Existe resposta curta e resposta longa. Aí fica, né, a critério de cada um. Ok, pessoal? Então chegamos ao final, né, de nossa aula. Desejo tudo de bom assim para todos vocês. Tchau.